Estamos em 2025 e eu faço parte da geração que cresceu e foi brutalmente modificada com os eventos da pandemia. Tudo se tornou mais acelerado e mais urgente. As minhas noções de tempo foram completamente distorcidas e não é pra menos. Ficar preso em casa por quase 2 anos com o mínimo de interação social com certeza impactaria na forma como eu vivo a minha vida. E de todos os problemas e complicações que surgiram em mim, o que mais me incomoda, sem sombra de dúvidas, é a pressa. A necessidade de que as coisas aconteçam o mais rápido possível. E que se fosse apenas isso, estaria bom, porque com isso também vem a necessidade que as coisas aconteçam da forma que eu quero, mesmo que às vezes eu nem mesmo saiba o que eu quero. E eu sei que tudo isso pode parecer um pouco assustador e íntimo demais, considerando que a chance de você me conhecer é remota, mas eu juro que esse vídeo é sim pra falar de animes, especificamente de Sonny Boy. Mas espera um pouquinho que a gente já chega lá. Essas necessidades imediatistas naturalmente fizeram com que eu repensasse muita coisa na minha rotina. Ficar de bobeira em casa se tornou custoso e extremamente punitivo. Não estar fazendo algo era sinal de que eu estava atrasado. A palavra relaxar já não fazia mais sentido. E para piorar, ainda tinha o fator insatisfação. Afinal, não era só somente escolher algo para fazer. Depois disso, ainda vinha a etapa de pensar se aquele livro, anime ou filme eram o que eu realmente queria fazer naquele momento. E aí vinham mais boas horas de parar e tentar de novo, até que o dia passava e a noite chegava. Resumidamente, um ciclo infernal. Felizmente, com muita terapia e esforço pessoal, consegui lidar com isso. Voltei a ter prazer em consumir coisas e, principalmente, não me punia mais por simplesmente parar um pouco e relaxar. Às vezes ainda acontece, é claro, mas é impressionante como isso pode melhorar se a gente se cuida um pouco. Infelizmente acontece que essas sensações sempre acabam voltando, e num desses momentos eu decidi lidar de uma forma diferente. Para tentar driblar essa autopunição por não saber se o que eu escolhi era o certo, entre aspas, eu decidi assistir algo completamente sem pensar. Apenas abri meu computador e fui atrás desse anime chamado Sonny Boy, que eu já tinha ouvido falar, mas não sabia nada a respeito. E pode parecer simples, mas eu acho que esse simples movimento me salvou de entrar naquele ciclo novamente por um bom tempo. A história de Sonny Boy é contada do ponto de vista do Nagara, um estudante do terceiro ano do ensino médio japonês que faz parte de um grupo de estudantes que são repentinamente transportados para uma dimensão alternativa, onde alguns deles ganham poderes sobrenaturais. E na sua busca para encontrar o caminho de casa, eles desvendam os mistérios desse novo mundo e surgem os conflitos entre eles. E assim, eu não sou uma pessoa que gosta de assistir as coisas rapidamente. A ideia de que vai acabar rápido às vezes me entristece muito, mas essa história era tão rica em ideias e temas que eu acabei assistindo tudo em uma única semana. Nada demais também, são 12 episódios de 20 minutos cada, mas ainda assim, pra mim, foi um amar e tanto. Logo de cara eu já fiquei encantado pela forma como o anime explora as percepções e interpretações de quem tá assistindo. A gente vai ser exposto à situação e logo em seguida vamos conhecer diversos personagens e suas condições, tudo do ponto de vista de um protagonista apático e nada carismático. E a partir disso a história acontece, quase como se nós chegássemos numa roda no momento em que alguém tá contando uma história, só que ela já tá na metade. E além dessa forma não linear de nos apresentar os personagens, tem um outro elemento que me chamou muito a atenção em Sonny Boy: o tempo. Aqui o tempo não é uma constante. Às vezes ele para, às vezes ele acelera, às vezes ele simplesmente desaparece. E isso se conectou muito com a minha percepção de tempo pós-pandemia. Aquele sentimento de que os dias se repetem, de que você tá preso numa espécie de bolha onde tudo acontece mas nada muda. Tem episódios que parecem se passar em eternidades suspensas, e isso soa estranhamente familiar pra mim. Se eu tivesse que definir o tempo em Sonny Boy, seria como se ele não estivesse tentando representar o tempo que a gente vê no relógio, mas sim o tempo da nossa mente, confuso, fragmentado, fora de sincronia com o mundo lá fora. E claro que existem histórias onde o tempo ele é não linear, onde coisas do passado aparecem antes que coisas que aconteceram no presente que vão acontecer no futuro. Mas uma história onde o tempo ele é irrelevante, ele não funciona como a gente conhece, é muito louco. E sinceramente eu nunca poderia imaginar que daria tão certo como deu em Sonny Boy. Outra coisa que me impressionou logo de cara são os visuais, que sim, podem parecer estranhos para quem costuma ser bombardeado pelo ultra-realismo que vem do capitalismo. Mas a simplicidade e profundidade artística que a gente encontra aqui é única e contribui demais para você sentir tudo o que vai sentir ao longo dessa jornada. E essa proposta estética também se estende à trilha sonora. As músicas em Sonny Boy não tentam conduzir emoção, elas acompanham, observam, quase como se fossem mais um personagem tentando entender o que está acontecendo. São faixas discretas, melancólicas, muitas vezes experimentais, que ajudam a desacelerar a nossa percepção. Eu mesmo me peguei em vários momentos só ouvindo, só sentindo, sem necessidade de correr.
E no nosso mundo, onde até o silêncio virou coisa rara, é bonito quando uma obra nos permite respirar, mesmo que seja pelos ouvidos. E uma última coisa técnica que eu queria comentar é como a estrutura narrativa do Sonny Boy parece querer criticar e desafiar o que a gente espera de uma história de anime convencional. E eu falo isso porque nessa história não tem um vilão claro, não tem evolução de poder, não tem sequer uma linha reta a ser seguida. A série se recusa a entregar respostas fáceis, como se tivesse o tempo todo questionando nossa necessidade de entender tudo, dar nome a tudo, de ter sempre um propósito definido. E pra quem cresceu ouvindo que é sempre preciso ter um plano, uma direção, um objetivo, uma história que diz o contrário, que tá tudo bem só tá perdido e andando sem mapa por aí, vem bem a calhar. E agora adentrando um pouco mais na história, mas sem muito spoiler, o Nagara, como eu falei, é um cara bem apático. Ele vive num estado grande de introversão, e sempre que tem que ter uma interação com alguém, acaba recusando e se fechando. Porém, tem uma personagem específica que mesmo com tantas recusas continua insistindo nessa comunicação, e até em certo momento tira do Nagara algumas conversas. Essa é a Nozomi. E ela é muito importante nessa história, primeiro porque no meio de tanto caos e desespero, ela é uma pessoa transparente e esperançosa. E o anime representa isso de forma literal, quando a gente descobre que ela aparenta ser a única pessoa que vê a luz, entre aspas, que é basicamente a saída daquele inferno a qual eles estão presos agora. E segundo, porque ela é a primeira companheira do nosso protagonista nesse mundo e de certo modo é muito responsável por ajudá-lo a encontrar algumas das respostas que ele tanto precisava. Uma das primeiras e mais marcantes interações deles vem antes de tudo isso acontecer, quando no terraço da escola deles Nozomi vê um pássaro ferido e o pega tentando ajudá-lo. Nagara, que estava ali, diz que não adianta ela fazer aquilo porque ela não vai conseguir salvar o pássaro, e depois de alguns momentos ele só diz que é uma pessoa fria. Nozomi fica muito chateado e pergunta para ele se é justo abandonar alguém que já foi abandonado, e ambos passam a olhar em silêncio para o agora pássaro morto. É uma cena bem forte que traz um duelo claro e ideológico dos personagens, de como as pessoas levam a vida mesmo na minha concepção. É como quem observa um incêndio à distância. Alguns correm com baldes de água, mesmo sabendo que talvez não apaguem as chamas, enquanto outros apenas constatam a inevitável destruição. E foi essa cena, uma cena rápida, que Sonny Boy me pegou. Foi aí que eu realmente senti que o meu cérebro tinha mudado. Talvez seja porque naquele momento eu entendi que o Nagara era mais parecido comigo do que eu queria admitir. Não porque eu seja alguém frio ou indiferente, mas porque existe um cansaço tão profundo dentro de mim que às vezes a apatia parece ser a única forma de continuar respirando. E a esperança da Nozomi, aquele olhar que se recusa a aceitar que tudo já tá perdido, me desarmou completamente. E me fez pensar em quantas vezes nos últimos anos eu deixei o pássaro morrer. Não por maldade, mas porque eu não achava que fazia diferença tentar salvá-lo. E sei lá, talvez eu esteja muito emotivo, mas esse embate silencioso entre desistir e insistir me lembrou de como é difícil ser jovem em um mundo que exige certezas quando tudo o que a gente tem é dúvida. A gente cresce ouvindo que podia ser tudo, fazer tudo, mudar o mundo, mas ninguém disse o que fazer quando o mundo muda a gente antes que a gente tenha tempo de entender quem nós somos. E aí é então que sem perceber a gente começa a viver com pressa, como se estivesse sempre devendo alguma coisa para alguém, como se a vida fosse uma prova cronometrada, onde errar o caminho custa muito caro. Mas acontece que Sonny Boy não tem pressa, ele não te explica nada, não segura sua mão, e talvez por isso tenha sido tão necessário para mim naquele momento. Pela primeira vez em muito tempo eu me vi acompanhando uma história que me permitia apenas estar, sem exigir que eu entendesse tudo de imediato, sem me cobrar interpretações ou lições de moral. Era só eu, minha ansiedade e aquele mundo estranho e fragmentado, exatamente como o meu. E eu fico pensando como é curioso, mesmo em meio ao absurdo, aquele anime conseguiu nomear coisas que eu ainda estava tentando entender em mim depois de 20 anos vivendo essa vida. O medo de não pertencer, a vontade de desaparecer, a frustração de não conseguir explicar o que sente e ao mesmo tempo o desejo silencioso de ser visto, de ser compreendido, mesmo que seja só por alguns segundos. E no fim das contas, talvez o mais bonito de Sonny Boy seja que ele não oferece saídas fáceis, não há grandes reviravoltas, não há um final otimista embalado por promessas. Na verdade, o que a gente encontra no final dessa jornada é uma semente, um tipo de paz que nasce quando a gente entende que tá tudo bem não saber o que quer o tempo todo. Que tá tudo bem não salvar todos os pássaros. Que às vezes só o ato de tentar, de estar ali, já é suficiente para nos lembrar que ainda estamos vivos. E que mesmo que nós não sejamos as pessoas que veem a tal luz que a Nozomi vê, não significa que ela não esteja lá.
Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de comentar aqui o que vocês acharam, o que vocês sentem. Podem usar os campos dos comentários para desabafar se vocês quiserem. Esse vídeo é um grande desabafo e também é um agradecimento muito grande, porque na semana passada eu lancei um vídeo e ele foi o vídeo com o maior número de visualizações, não só desse canal, mas da história da minha vida, de todas as tentativas que eu tentei um dia de ter um canal no YouTube. Essa foi a primeira vez que a gente teve um boom e que eu senti que tinham muitas pessoas se conectando comigo e conversando comigo, me elogiando, me criticando, entendendo e ouvindo o que eu tava ali dizendo. Então eu só tenho a agradecer a todos vocês que chegaram no canal agora, todas as pessoas que já estavam antes. Eu sou muito grato a cada uma das pessoas que me apoiam na minha vida pessoal e fazem isso acontecer. Eu amo cada um de vocês. Eu espero que esse seja o início de uma história muito bonita. Eu vou deixar aqui 2 pessoas que mandaram live pics que, assim, não é pelo dinheiro, mas pela importância que essas pessoas tiveram ao parar um tempinho ali, tirar um pouquinho do que seja da renda delas para me ajudar. Eu agradeço muito vocês e eu espero que todos vocês que assistiram esse vídeo não se esqueçam que tá tudo bem vocês não conseguirem resolver as coisas de vocês hoje, no minuto seguinte, porque a vida é muito longa e vocês têm mais do que tempo suficiente para se encontrarem nessa vida. E eu peço desculpa se eu tiver sido muito meloso, muito dramático, mas é que eu tô muito feliz essa semana. Eu espero que esse vídeo tenha transparecido um pouco disso. Espero que vocês tenham curtido muito, deixem um like e voltem aqui porque a gente vai ter muito conteúdo bom daqui pra frente. Fiquem bem, paz no coração de vocês e tamo junto.